Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar o estudo dos gases perfeitos, também conhecido como gases ideais. Então, para que um gás seja considerado um gás ideal, ele precisa satisfazer algumas condições, tá? Ou seja, o volume de cada molécula tem que ser desprezível, esses gases estão em movimento aleatório e com velocidade constante. A interação entre eles só acontece por colisões e esse gás tem que estar em alta temperatura e baixas pressões. Se você estiver estudando um gás que não tem essas condições, você não pode classificá-lo como um gás ideal ou um gás perfeito, tá? Bom, agora então vamos fazer uma breve revisão lá da química, porque nós vamos usar no estudo dos gases ideais, tá? Então, o que é a lei de Avogadro, tá? Então, essa lei indica que volumes iguais de dois ou mais gases quaisquer, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas. Essa lei é importante, tá? Então, se eu tenho dois ou mais gases com volumes iguais e nas CNTP, condições normais de pressão e temperatura e pressão, significa que o número de moléculas são iguais. Ou seja, eu posso afirmar o quê? Um gás a 0 graus Celsius, a pressão de 1 atm, ocupa um volume de 22,4 litros. Então, esse gás ele possui uma quantidade de matéria igual a 1 mol. Tá? Então, todo gás, independente se é o gás X, Y, Z, K, não importa, se esse gás ele estiver a 0 graus Celsius, 1 atm, e ocupando um volume de 22,4 mililitros, eu posso afirmar pela lei de Avogadro que a quantidade de matéria é igual a 1 mol. E isso vocês já viram lá na química, tá? Então, 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevada a 23 entidades quaisquer. No nosso caso, essas entidades serão as moléculas, tá? Então, o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Para eu determinar o número de mols, eu posso usar duas equações. Eu posso usar essa primeira aqui está em função da quantidade de matéria, da massa da substância. Então, o número de mols vai ser a massa desse gás dividido pela massa molar. Tá? Ou você pode usar essa equação aqui. O número de mols é a quantidade de elementos, tá? Dividido pelo o número de Avogadro. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui. Olha só. Eu tenho um recipiente que contém 9 vezes 10 elevado a 23 moléculas de um certo gás. Determine o número de mols. Então, é tranquilo. Então, N vai ser a quantidade de elementos, de moléculas, dividido pelo número de Avogadro. Então, é só fazer essa continha. 9 vezes 10 elevado a 23, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Fazendo essa continha, eu tenho 1,5 mols. Essa é a quantidade de matéria, o número de mols que eu tenho nesse recipiente. Tá? Bom, e se agora eu quero calcular o número de mols de 54 gramas de H2O? Observe que eu não tenho a quantidade de elementos, de moléculas. Eu tenho a massa dessa quantidade de água. Então, se eu tenho a massa, eu vou usar essa equação aqui. Ó. N é a massa dividido pela massa molar. A massa eu sei que é 54 gramas. Agora, quem é a massa molar? Para saber a massa molar, você precisa ir lá na tabela periódica, você pega a tabela periódica e você vai olhar esses valores aqui. Ó. Água, essa quantidade de água é formada por 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Né? Então, observe que vai ficar 2, porque 2 é a quantidade de hidrogênio, vezes a massa molar do hidrogênio, quanto que é aproximadamente 1, vezes 1, mais a quantidade molar do oxigênio. Eu só tenho um oxigênio, olha aqui, ó, aproximadamente 16.
então mais 16. Fazendo essa continha tem que 18. Então a massa molar da água é 18 unidades de massa molar. Tá? Então vai ficar N, vai ser 54 dividido por 18. 54 dividido por 18, 3 mols. Tranquilo? Faço assim. Vamos avançar então. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou pegar um recipiente. Nesse recipiente eu vou colocar um certo gás nesse recipiente. O que o Boyle e o Mariotti verificaram? Se eu pego esse recipiente contendo o gás e mantenho a temperatura constante, então presta atenção, a partir de agora, um gás que mantém uma temperatura constante, nós vamos chamar essa transformação de uma transformação isotérmica. Então observe que eu tenho um gás, eu vou fazer uma transformação gasosa nesse gás, mas uma grandeza vai ficar constante, seguindo a experiência do Boyle e do Mariotti. Que grandeza é essa? A temperatura. Então, o que o Boyle e Mariotti verificaram é que, quando eu tenho a temperatura constante, eles marcaram a pressão desse gás e o volume desse gás. Tá? Então, vou colocar aqui ó, P1V1 e fizeram uma transformação, eu tenho P2V2. Fizeram uma outra transformação, eu tenho P3V3. Fizeram uma outra transformação, eu tenho P4V4. Em relação a esse desenho aqui, qual é a conclusão que eu posso tirar em relação ao volume do gás? Volume, tá? E esses quadradinhos amarelos aqui representam a pressão exercida no gás. Então, que grandezas físicas eu tenho aqui? Eu tenho a temperatura constante, eu tenho o volume que esse gás está ocupando e eu tenho a pressão representada por esses quadradinhos amarelos. Durante a minha transformação, observe que o volume ele vai aumentando. O volume vai aumentando e o que acontece com a pressão? Ó, os quadradinhos amarelos eles diminuem. Então a pressão vai diminuindo. Então o que o Boyle e o Mariotti verificaram? Que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais quando eu tenho uma transformação isotérmica. Novamente, o que é uma transformação isotérmica? É uma transformação em que a temperatura fica constante. Tá? Então, eles chegaram nessa conclusão aqui. Tá? Pressão é inversamente proporcional ao volume. Eu posso agora pegar esse volume e jogar para o outro lado, então vai ficar P1V1 é igual a P2V2. Então, essa é uma relação importante para a lei de Boyle. Então, pressão vezes volume no recipiente 1 é igual a pressão e o volume no recipiente 2. Você poderia colocar aqui, é igual a pressão e o volume no recipiente 3. É igual a pressão e o volume no recipiente 4. Tudo bem? Tranquilo? Essa relação aqui é chamada relação de Boyle-Mariotti. Bom, então como que fica o gráfico dessa lei, dessa transformação isotérmica? O gráfico dessa transformação fica assim, se eu colocar em um eixo pressão e no outro eixo volume, eu tenho essa isoterma aqui. Esse gráfico é chamado de uma isoterma, temperatura constante. Então eu tenho um certo volume e uma certa pressão. Eu tenho um certo volume e uma certa pressão. Observe que esse gráfico aqui, ele não vai encostar nesses eixos. Tá? Tudo bem? Agora, se eu colocar nos eixos pressão e temperatura, volume e temperatura, nós já sabemos que essa transformação, a temperatura ela permanece constante. Então tem que ser uma reta em relação à temperatura. Os gráficos tem que saber, porque no exercício eu posso misturar esses gráficos e o aluno tem que identificar que transformação pertence a esse gráfico. Tá? Agora temos uma outra transformação, uma outra lei, chamada de lei de Charles. O que o Charles fez? Bom, agora o Charles pegou um certo gás e ele vai considerar a pressão constante.
para uma transformação gasosa em que a pressão permanece constante, nós chamamos essa transformação de uma transformação isobárica. Precisa memorizar esses nomes, tá? Então, uma transformação isobárica é uma transformação em que a pressão ela fica constante. Então, imagina que o recipiente 1, eu tenho um recipiente 1 com um certo gás a uma temperatura de 200 Kelvin, a um certo volume, uma certa pressão. A pressão ficou constante. O que ele fez? Ele alterou a temperatura, ele aumentou a temperatura. Então, quando ele aumenta a temperatura, mantendo a pressão constante, o que aconteceu com o volume? Aumentou também. Então, nesse caso aqui, ele dobrou a temperatura, dobrou o volume. Opa, se eu tenho uma grandeza dobra, a outra grandeza também dobra, uma aumenta e a outra também aumenta, eu posso chegar à conclusão que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, volume e temperatura na transformação isobárica são grandezas diretamente proporcionais. Novamente, você pega esse T e joga para o lado, então vai ficar V1 dividido por T1 na primeira transformação é igual a V2 dividido por T2 na segunda transformação. Se tivesse uma transformação 3, ficaria V3 dividido por T3. Tá? Essa relação aqui é chamada relação de Charles, lei de Charles. Tá? O que nós precisamos fazer? Precisamos memorizar, saber o gráfico dessa lei de Charles. Então aqui eu tenho um gráfico VT, V volume e T temperatura, em que a pressão ela fica constante. Então são grandezas diretamente proporcionais, né, como nós vimos anteriormente, V e T. Então isso daqui vai ser uma reta. Então eu tenho uma reta para VT em uma transformação isobárica. Isso eu tenho PV ou PT. Observe que nessa transformação aqui a pressão ela fica constante. Se a pressão fica constante, tem que ser uma reta constante em relação a P. Tá? Tem mais uma lei. Agora, a lei de Gay-Lussac. Novamente, o que o Gay-Lussac fez? Ele pegou agora um recipiente com uma certa pressão, um certo volume, uma certa temperatura. Mas o Gay-Lussac, o que ele vai manter constante? Ele vai manter o volume constante. Então, para uma transformação gasosa em que o volume fica constante, nós chamamos de uma transformação isocórica. Anota aí, tá? Essa transformação isocórica, ela tem outros nomes também. Então, além de isocórica, você pode chamar de isovolumétrica ou isométrica. Tudo a mesma coisa. Transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica significa que é uma transformação em que o volume fica constante. Respeita a lei de Gay-Lussac. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui um certo recipiente e o que o Gay-Lussac fez? Bom, eu tenho uma temperatura de 200 K, vou dobrar essa temperatura. Vou dobrar essa temperatura, mas observe que o volume não pode mudar, porque o volume fica constante. Quando ele dobrou essa temperatura, o que aconteceu com a pressão? Dobrou também. Então a pressão dobrou também. Nada mais lógico. Imagina, quando você dobra a temperatura, você está dando mais energia para essas moléculas. Você está dando mais energia para essas moléculas. O que as moléculas vão fazer? Elas vão vibrar mais, né? Elas vão oscilar cada vez mais. Então a vontade delas é ocupar um volume maior. Mas o Gay-Lussac ele queria manter o mesmo volume. Então, para manter o mesmo volume, o que ele precisou fazer? Ele precisou aumentar a pressão exercida sobre esse gás. Tá? Então significa o quê? Que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. E essa relação aqui é conhecida como relação de Gay-Lussac. Novamente precisamos saber os gráficos. Então os gráficos são muito parecidos com o gráfico anterior. Então pressão e temperatura, volume constante, eu tenho uma reta também. Tá? Mas agora pressão e volume e temperatura, eu preciso ter uma reta constante em relação a volume. Então volume permanece o mesmo, ó. Volume permanece o mesmo. Tá? Bom, então o que são as grandezas
da transformação gasosa, as grandezas variáveis, ou seja, quais são as variáveis de estado dessa transformação. As variáveis de estado são a temperatura, a pressão e o volume. Tá? Então, um gás fica bem definido, fica bem estudado pelas essas variáveis de estado, que são a temperatura, a pressão e o volume. Agora, eu posso pegar todas as leis que nós já vimos, a lei de Boyle-Mariotte, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac, juntar todas elas em uma só. Quando você pega essas três leis e junta em uma só, é o que nós temos chamada de equação geral dos gases perfeitos. Então agora imagina que eu tenho um recipiente, eu tenho um gás ocupando esse recipiente aqui em um estado 1. Então nesse estado 1 eu tenho o que? Temperatura, eu tenho pressão e eu tenho o volume. Quando esse gás ele faz uma transformação, as três grandezas podem estar variando e eu tenho o estado 2, com uma outra temperatura, com outro volume e com uma outra pressão. Então a equação geral desse gás me dá o quê? P1V1 dividido por T1 é igual a P2V2 dividido por T2. Essa aqui é a equação geral dos gases perfeitos. Observe aqui que nenhuma das grandezas fica constante. Mas se ele falar assim para você, considere que a temperatura é constante. Se ele falar isso no enunciado, significa que você pode tirar esse T aqui. Tá? Então a equação fica muito mais simples. Fica a equação de Charles. Fica a equação de Boyle. Fica a equação de Boyle. Então você vai ter que trabalhar em cima dessa equação geral aqui. Tá? Essa é a equação geral dos gases perfeitos. Bom, e o que é a equação de Clapeyron? O que o Clapeyron fez? Olha só. Usando essa transformação gasosa, ele pegou a primeira parte da equação anterior, P1V1 dividido por T1, ele chegou que isso daqui dava uma constante. Tá? Uma constante. Que constante era essa? Ele chamou essa constante de NR. N vai ser o número de mols e R é uma constante desses gases. Então ele jogou o T para o outro lado, ficou assim, PV igual a nRT. Então essa daqui é a equação de Clapeyron. Aí você pode perguntar, mas quando que eu vou usar a equação de Clapeyron e quando que eu vou usar a equação dos gases perfeitos? Normalmente a equação de Clapeyron nós vamos usar quando o exercício falar na quantidade de matéria, quando o exercício falar o número de mols. Então se ele falar o número de mols, provavelmente a gente vai usar a equação de Clapeyron. Ou se no exercício ele não falar nada sobre o número de mols, nada sobre a quantidade de matéria, provavelmente eu vou usar a equação geral dos gases perfeitos. Tudo bem? Tá? Bom, quem é esse R aqui? Esse R é chamada de constante universal dos gases perfeitos. Novamente é uma constante, não vai mudar no nosso exercício. Vai ser sempre o mesmo valor. Agora preste atenção. Nos exercícios vocês vão usar o R com esse valor aqui, ou esse daqui de baixo. Ou seja, quando as grandezas, quando você trabalhar com pressão em ATM, volume em litro, tá? E o número de mols vai ser em mol mesmo, e a temperatura sempre em Kelvin, temperatura sempre em Kelvin. Então o que vai mudar são esses daqui da frente. Quando você trabalhar com a pressão em ATM e o volume em litros, você vai usar o R com esse valor aqui, 0,082. Tá? Agora, quando você trabalhar com todas as unidades no SI, você vai trabalhar com R, esse daqui, 8,31. Tá? Quem é a pressão no SI? Pascal, Newton por metro quadrado. Quem é o volume no SI? Metros cúbicos. Tá? Então, quando eu tenho a pressão em Newton por metro quadrado ou Pascal, e quando tiver o volume em metros cúbicos, o R que eu vou usar é esse daqui, 8,31. Tudo bem? E quando a pressão estiver em ATM e o volume em litros, eu vou usar o R esse aqui, 0,082. Tá, gente? Tranquilo? Então, por hoje é só.
Até a próxima. Tchau, tchau.